estive em vários prédios onde hoje funciona o Banco Itaú. Ali foi o primeiro prédio. Nós fazíamos tudo. Isso não tinha assessoria jurídica. Éramos em 3 funcionários só. Então nós tínhamos que fazer tudo. Os vereadores, eles usavam o termo quero encomendar uma indicação. Aí nós tínhamos que fazer aqui, redigir a indicação, e ele vinha, muitas vezes dava um entreveiro, porque 2 haviam pedido a mesma coisa. Então era difícil. E era PSD e UDN, a coisa não era fácil. E a política naquela época era ferrenha. Eu iniciei na Câmara em 1983. Eu lembro bem que na época a gente usava aquelas máquinas pica-pau. Todo o trabalho legislativo era feito naquelas máquinas. Era uma folha que ficava para a Câmara, uma para o vereador e outra para o arquivo. Para reproduzir algum documento, a gente usava um mimeógrafo. Era uma sujeira. A gente se sujava por causa da tinta que se usava. Aí depois veio a máquina elétrica e a Câmara começou a evoluir. No início, as votações no plenário, o presidente pedia que ou se levantasse ou se sentasse. Depois foi evoluindo, depois foi com maquininha nas mesas, painel eletrônico. E nós somos de uma época que a evolução ela ocorreu muito rápido. Da máquina pica-pau até o computador, isso aconteceu assim, num espaço de tempo muito rápido. Para nós foi uma dificuldade de acompanhar isso aí. Se desenvolveu mesmo após as enchentes de 84, quando a história de Brusque, que estava ali arquivada, foi toda destruída. Então ela começou a ter um novo desenvolvimento. A gente foi organizando a Câmara em companhia do meu amigo Rogério, Reinaldo, Heriberto, né? E a dona Olga, que nós fazíamos o serviço de auxiliar geral da Câmara. Bom, inicialmente a contabilidade da Câmara era tudo mecanizada. Não tinha computador, não tinha informática, não existia. Era muito manual. Mas levava e eu cuidar com as prestações de contas para o Tribunal de Contas, que era tudo papel. À medida que foi passando os anos, a contabilidade começou a se modernizar, começaram as exigências, começaram as leis a ser aplicadas pelo próprio governo federal, pelo próprio Tribunal de Contas, mas a Câmara não tinha não tinha esse excesso de pessoas, não tinha excesso de gastos, era bem controlada mesmo. Pode-se considerar que era a Câmara mais enxuta do Brasil. Era o tempo artesanal, Câmara artesanal. Era a época do estêncil, do papel carbono, da máquina pica-pau. Aí primeiro teve uma prova geral e depois teve uma segunda etapa. A segunda etapa era a entrevista com a mesa diretora e teste de datilografia. E naquele dia de manhã eu tinha cortado o dedo, né? E eu vim fazer o teste nessa máquina aqui, pica-pau. Não é que eu sou velha, é a máquina que é velha, né? Acabei machucando mais o meu dedo. Eu estava tão nervosa que daí o Reinaldo disse, olha o seu dedo ali, até sangrou, mas de nervosismo. Depois no dia a dia não foi nessa aqui, que é um museu, uma relíquia. E daí nós tínhamos uma máquina elétrica que tinha um corretor. E em 97 a Câmara foi informatizada. Eu sempre fui funcionário da Câmara, desde 1956, e de lá depois eu pouco trabalhei na Câmara, porque os prefeitos me requisitavam, mas foi meu primeiro emprego e até hoje está servindo de muita inspiração para as atividades que eu desempenho atualmente. Eu fazia cafezinho, limpeza, serviço de banco, correio, tinha que fazer de tudo, porque naquela época era só eu que trabalhava nessa função, né? Sim, eu fazia o café, eu fazia limpeza, fazia serviço na rua de banco, porque eu era sozinha, né? E também poucos funcionários, tinha 6 funcionários só, né? O funcionalismo da Câmara não tinha partido político. Cada vereador era uma pessoa igual a outra. Nós tratávamos os vereadores por igual. Havia, às vezes, no plenário, as discussões entre vereadores, né?
E muitos procuravam-nos para pegar opinião. Assim, o que tu acha? Não, a gente não acha nada. Vocês é que tem que decidir o que vocês querem lá dentro. A gente procurou dar uma atenção toda especial a quem representava o povo, os vereadores. Então, uma das filosofias foi essa, procurar não colocar a política dentro da área administrativa. Sempre dizia para eles, política é no plenário. Aqui na parte administrativa, só vamos conversar sobre um outro assunto, outra coisa. Que o representante popular que vem para a Câmara, ele seja uma pessoa sensível. Ele vai deliberar na Câmara, ele vai votar. No voto, ele está decidindo, ele está dando os passos de prosperidade da cidade dele. O que é que eu passava para o vereador como assessor? É que ele não pode perder essa sensibilidade. Apesar do meu cargo ser datilógrafa, digitadora, comecei a redigir os textos também. Eu não ganhava os textos prontos. E depois eu também comecei a fazer as proposições, atender os vereadores. Eu passei por 7 legislaturas aqui. Eu fiquei 25 anos e meio. Foi um jubileu de prata com a Câmara de Vereadores. Quando eu entrei em 1983, o diretor da Câmara, Ari José de Souza, ele me botou numa sala lá com uma pilha de documentos e isso foi separado tudo de forma organizada. E quando foi em 1984, para nossa tristeza e tristeza das pessoas que sofreram, as empresas, as famílias, né, veio aquela enchente que arrasou com tudo, né? Quando as águas estavam mais ou menos na altura da janela da Câmara, a gente pegou um barco sem autorização do bombeiro, nós viemos até a Câmara, arrebentamos a janela, começamos a pegar o que tinha de livros, era uma das bibliotecas mais completas, posso dizer, de Brusque na área de Direito Público e Administrativo. E a gente tentou salvar alguns documentos, nós pegava no barco, dentro da Câmara, a gente corria, botava no último degrau do acesso à biblioteca. Meu Deus, eu quase me matei em trabalhar. Aquela geladeira que nós tínhamos lá, que quando a gente desligava ela ainda saía barro. As mesas, as cadeiras, aquilo voaram tudo pela janela, foi tudo embora. Meu Deus, aquele foi um ano assim de muita luta. E levou muito tempo para as águas baixarem. Essa demora é que acabou com tudo. Então perdeu uma boa parte da história. Foi uma pena porque a Câmara é o lugar onde se produz a história, né? Então ali ficou tudo perdido. Houve uma reunião ordinária e em seguida uma reunião extraordinária e colocaram em votação a independência de Botuverá e Guabiruba. Houve um empate, o presidente era João Batista Martins, com o voto de Minerva é que houve a criação dos 2 municípios. Houve muito conflito durante a reunião, apagaram as luzes e a confusão foi generalizada, mas finalmente o que estava na hora do dia foi cumprido. Engraçado eram as artes que eles faziam contra a gente, né? Seu Carlinho aprontava muito, muito comigo. Pegava meu óculos, botava no congelador, escondia o meu carro, tirava do lugar onde eu botava. Quando eu queria ir embora, não achava o carro. Aí para eles era uma farra, né? As melhores lembranças são as dos meninos, que eles faziam muita sacanagem. Eu botava meu casaco, às vezes, na cadeira, assim, na cozinha, né? Quando chegava em casa, tinha 2, 3 xicrinhas dentro do meu casaco. Eles colocavam coisa no congelador e eles eram muito arteiros. O Carlinho era o principal. E não era ninguém. Não era o Heriberto, não era o Rogério, não era o Carlinho. Fazia de conta que nem era com eles. Teve a época que na prefeitura tinha as festividades do Dia do Funcionário, mas na Câmara já era melhor, porque era um grupo menor e a gente conseguia se confraternizar melhor. A gente conseguia manter aquele grupo de pessoas todo ano e durante o ano conversando. Muito legal trabalhar, é tudo uma amizade, é uma família, né? Era uma família, porque estava todo dia ali junto, né? Dava mais com eles do que com a família em casa, né? Se eu pudesse voltar a trabalhar, mas não dá mais, né? Estou aposentada e pela idade também não dá mais. Mas se eu pudesse voltar e tivesse possibilidade de entrar, eu voltava para a Câmara. Eu considerava como se fosse um grupo de pessoas que ninguém era vereador e ninguém era funcionário, todo mundo era amigo.
Nós éramos um grupo de 6 servidores. E o gostoso disso aí é que se dávamos muito bem. O ambiente de trabalho ele era quase que doméstico, e isso é até afetivo, porque os meus amigos de Câmara eu considero meus irmãos. Olha, o que eu guardo, e guardo muito mesmo, são as virtudes. Então eu me orgulho dos meus amigos, por esses aspectos, a virtude, a ética, a moral social. Eu me senti bem nesse ambiente, a minha vida profissional.